Assim como Pablo Escobar, El Chapo é conhecido pelo seu bigode e o desejo incontrolável por poder. Ambos falam espanhol e a língua do narcotráfico. Bala, tiro, morte, conquista, suborno, corrupção e muito, mas muito dinheiro. E foi com esse dinheiro que El Chapo conseguiu escapar por muito tempo da polícia americana, mais precisamente do FBI. O narco se tornou para o FBI o homem mais procurado do século 20 e 21. Durante sua caça, uma informação sobre El Chapo chegou a valer 20 milhões de dólares. Mas El Chapo já foi preso, e até tem um vídeo sobre ele aqui no canal. E atualmente, quem seriam os homens mais procurados do mundo? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os mais procurados do FBI. E aí a gente vai colocar a galera que tá recentemente, na última lista, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai falar especificamente de 2 deles. Então, deixa já o like. E qual que é a meta de like pra hoje, Digo Blacks? Meta de like hoje pros procurados do FBI, Isso. eu quero 45 milha. 45 mil likes, então, Vamos e a gente deixando pode like. soltar a parte 2 já, né? A galera vai curtir, eu tenho certeza que vai bater. Exatamente. Bom, para explicar para vocês, não é sempre que tem uma lista dos mais procurados. Aliás, sempre tem uma lista, mas não é sempre que ela é atualizada. Até porque eles têm um motivo para estar na lista dos mais procurados. É porque eles sabem se esconder e é difícil achar esses caras. Então, tem gente ali que fica por bons anos, mas normalmente é sempre encontrado. E esse cara aqui, ele tá lá há 18 anos nessa lista. Ele tá há 18 anos sendo caçado pelo FBI e ninguém encontra ele. Imagina, mano, tu ser 18 anos buscado em todo canto, em toda toca, em todo lugar e nunca ser encontrado. Exato, vamos falar de Robert William Fisher. Uma coroa de ouro nos dentes, uma cicatriz nas costas e o hábito de mascar tabaco. Essas são algumas pistas do homem que vem enganando o FBI por 18 anos e que podem te dar mais de 100 mil dólares. Bom, esse cara tá desde 2002 foragido da polícia. E como que ele se tornou foragido? Ele tava num caso sendo investigado. Era um caso assim que só precisava ter o julgamento mesmo, porque todo mundo já sabia que ele ia ser condenado, tá ligado? Então ele pegou um voo e fugiu desse julgamento e por isso ele começou a ser procurado por fuga. Nessa época ele conseguiu sumir muito, assim, tipo, ultra hard. O negócio que preocupou a polícia na época, que colocou ele entre os mais procurados, é que ele tem muita habilidade, porque esse cara aqui, ele teve muita experiência na vida dele como bombeiro, como marinheiro e como outras coisas, que eu já vou explicar aqui. Ele nasceu em 61 no Brooklyn e teve uma infância assim bem normal, não teve nada demais na vida dele. Até que aos 15 anos, os pais dele se separaram e a mãe dele foi embora da vida dele. E ele falou que isso fez com que ele tivesse um trauma muito grande, porque ele era apegado na mãe, entendeu? Então ele teve esse trauma aí do divórcio dos pais e sempre vivia falando disso. Inclusive, quando ele trabalhava na Marinha, ele falava com todos os colegas que se a mãe dele tivesse continuado na vida dele, a vida dele ia ser muito melhor do que era. Então, realmente era um trauma que o cara tinha que já dava pra observar e identificar, certo? Depois que a mãe dele foi embora, ele começou a ter alguns hobbies. Entre esses hobbies estava caça e pesca, ou seja, o cara sabia atirar, o cara sabia manusear um arco e flecha, sabia limpar um animal, sabia mexer com facas, sabia desossar. Já tinha habilidades. Ele tinha várias habilidades. Com isso, então ele entrou pra Marinha e na Marinha ele fez várias funções. Tanto é que ele ficou lá até o final da carreira dele. Ele teve uma carreira mesmo na Marinha. E foi nessa vida bem militarizada e ele realmente era um cara bem militar, ele era todo certinho. Foi uma das coisas que a polícia conseguiu descobrir dele, né? Entrevistando a galera que trampava com ele. Ele era muito certinho e era bem limitado socialmente, e foi desse jeito que ele acabou conhecendo a Mary, não a Mary, Mary, não é essa, não é a Mary Jane, era a Mary, que é a mulher com quem ele se casou. Isso foi em 1987, quando ele estava já com 26 anos. Então ele conheceu ela e logo em seguida ele teve 2 filhos com ela. Os 2 filhos dele eram Britney e Bob. Então ele ficou ali casado com a Mary por um bom tempo. E nessa época que ela casou com ele e começou a conviver com ele todo dia, ela percebeu o quanto que ele era uma pessoa fria. Lembra que eu falei que ele era uma pessoa bem limitada socialmente? Isso foi prejudicando, obviamente, o casamento deles. Mas como eles eram uma família muito religiosa, o Robert e a Mary foram juntos até a igreja, procurar uma espécie de terapia de casal. Depois dessa terapia que eles estavam fazendo, eles até tiveram bons momentos de volta, mas nesse meio tempo o Robert foi até um bar, encheu a cara, porque ele era realmente uma pessoa problemática, ele encheu a cara pra caramba e acabou ficando com uma prostituta da cidade que eles moravam. Certo? Com isso, ele ficou com muito medo da mulher dele descobrir. E aconteceu o que na vida dele? De novo? E aconteceu um divórcio. Igual tinha acontecido com a mãe e o pai, ele ficou com medo de acontecer com ele. Isso fez com que ele ficasse realmente totalmente noiado nisso.
Ele ficou pensando nisso o tempo todo, só falava disso. E a mulher dele, nesse meio tempo, nem sabia disso e já estava pedindo divórcio. Porque ela queria se separar, porque ela viu que não dava mais pra ficar com ele, ela tava começando a ter medo dele. E nesse meio tempo, antes de fazer o divórcio ou algo do tipo, ele teve uma crise muito grande de estresse e foi onde ele deu um tiro nas costas da Mary e ele cortou a garganta do Bob e da Britney, que eram os 2 filhos dele. Caramba, mano, meu Deus. A gente deduz, né, pela história dele, que o medo era o divórcio e ele não queria que os filhos tivessem a mesma vida que ele teve, né, de criação de pais separados, porque ele achava que ia ser tão ruim quanto foi pra ele. Então, ele teria feito isso. Óbvio que não justifica, mas eu tô falando qual que foi, né, o pensamento dele. Ele matou, então, as 3 pessoas da família dele, toda a família dele. Depois que ele fez isso, ele deixou o gás da casa ligado e tacou fogo na casa. A casa então ardeu em chama e começaram a ligar pro bombeiro para chamar o bombeiro para casa. Quando o bombeiro foi até a casa, eles começaram a tentar apagar, porque a casa estava toda queimada, tá aparecendo na foto aqui, realmente ela estava muito queimada. E quando eles entraram para ver se tinha alguém ou algo ali, né, eles viram 3 corpos. O da Mary, caída, e logo em seguida as 2 crianças com o pescoço aberto aqui embaixo, né? Algo bem forte. Com isso, eles começaram a caçar então o Robert pra entender por que ele não tava lá, por que ele não tinha sido morto junto e todas essas coisas, né? E porque, obviamente, ele já se tornou o primeiro suspeito. Claro, né? Ele era o pai da família, então, tipo, por que ele não estaria ali? Exatamente. E só foram ter pista dele depois de quase uma semana depois, tá ligado? Foi na Floresta Nacional de Tonto. O nome é um nome engraçado, mas é o nome da floresta que fica lá no Arizona. É uma floresta dessas que tem, sim, bastante deserto. Lá foi abandonado o carro da Mary, que era uma 4Runner, que era da Toyota, uma caminhonete. Junto tava o cachorro Blue. Então eles falaram, realmente é da família, né? Com isso, começaram a desconfiar ainda mais dele e emitiram, então, um mandado de prisão e, com isso, ele fugiu. Desde lá, ele só foi visto uma vez até hoje e dentro dos Estados Unidos. Então, ele tá lá até hoje. Caramba, o cara tá, meu, certeza sabendo se esconder bem, né? Por causa que pra ser visto uma vez só. É porque ele tinha experiência tanto como bombeiro, tanto como marinheiro, tanto como médico, ele sabe caçar, mano, ele pode estar no meio da mata que não precisa de ninguém, tá ligado? Ele tem muitas habilidades, né? Exatamente. E ele tá lá, ele só foi visto de volta em 2016 e hoje, se você encontrar qualquer coisa sobre o cara, você ganha $100 mil. Então, é uma boa grana. Essas paradas de recompensa eu acho muito louco, mano, porque certeza deve ter gente que deve sair atrás desses caras aí. Tem muita gente que faz isso. A aparência é de um senhor de 65 anos. Mas não se engane, estamos falando do homem mais caro do FBI, Rafael Caro Quinteiro. Quinteiro já teve várias aparências e tudo isso para fugir do FBI. Ainda mais que uma recompensa de $20 milhões está sobre a sua cabeça. Bom, a gente vai falar então agora do cara que no top 10 tem o maior valor sobre a cabeça dele, tá ligado? O maior. $20 milhões. E tipo assim, eu acho que só teve uma pessoa até hoje na história que teve uma recompensa maior, que foi o Osama. Meu Deus, mano, 20 milhões pela tua cabeça é muita grana. Ele fez bastante coisa errada e a gente vai explicar isso agora. Ele foi um dos fundadores do cartel de Guadalajara. E quem já assistiu Narcos Mexicano, que é a nova série da Netflix, sabe de quem que eu tô falando. Esse cara, junto com mais 2 traficantes na época, os 3 juntos, que eram Miguel Ângelo Félix Gallardo e o Ernesto Fonseca Carilho, esses 3 juntos, eles comandaram esse cartel. E esses caras são muito importantes. Eu vou explicar agora quem é cada um para vocês entenderem um pouquinho mais. O Miguel, que era o sócio dele, era conhecido como o Padrinho e também conhecido como Mestre dos Mestres, tá ligado? Tipo assim, ele era o maior mesmo. Ele comandou todo o México e também comandou boa parte dos Estados Unidos. Tanto é que ele é considerado o primeiro grande narco da história. Esse cara realmente fez história. E por que ele fez história? Porque ele foi o fundador do primeiro sindicato do crime, que é basicamente o que faz todas as facções do mundo existirem, né? Que são as regras, as condutas, os dogmas. Normas. Exato, eles fizeram algo parecido até com, se você for ver, com o exército, tá ligado? Tem que ter uma espécie de conduta e tem o que é certo e o que é errado dentro do crime. Até dentro do crime tem isso. E isso surgiu lá atrás com esse cara. Ele fez isso lá no México. Além disso, foi ele quem foi atrás do Pablo Escobar para conseguir levar a cocaína da Colômbia lá para os Estados Unidos. E ele também fez negócio com El Chapo. Imagina, o cara é pouco grande, né? Então, na mesma época que ele tava vendendo as verdinhas lá pros Estados Unidos com o El Chapo, ele tava vendendo a branquinha junto com o Pablo Escobar também pros Estados Unidos. Tava ganhando muita grana. Esse é o padrinho. Já o Ernesto Carilho, que era conhecido como Dom Neto, era também um outro grande vendedor. Ele sempre trabalhou com isso, trabalhava desde os anos 70
tá? No início de tudo mesmo. Ele trabalhava no Equador, quando ele plantava e vendia, né? E ele também é o tio do fundador de outro cartel, que é o cartel de Juarez. Além de tudo, os caras ainda tinham famílias muito poderosas, tá ligado? E tanto o Dom Neto quanto o Padrinho, os dois foram presos pelo mesmo motivo, que é o motivo de hoje o Quinteiro tá foragido, tá ligado? Então, imagina, prenderam dois dos maiores narcos de todos os tempos e o Quinteiro tá foragido por isso. Vamos explicar como tudo aconteceu agora. Se os dois eram grandes chefes do narco ali, o Quinteiro também era. E o Quinteiro era muito, mas muito louco mesmo. Ele gostava de chamar atenção e ele gostava que as pessoas imaginassem que ele era poderoso, tá ligado? Ele era poderoso e da zoeira. Demais, cara. Só pra você ter uma ideia do nível de loucura do cara, ele namorou uma mina chamada Sara Cosio. Essa mina nada mais era do que a sobrinha do cara que foi prefeito de Guadalajara, que era o local onde ele tinha o cartel, né? A cidade onde ele tinha cartel. E também foi o governador de Jalisco. Então, tipo assim, ele foi mexer com a filha de um governador, tá ligado? Então isso chamou muita atenção na época pro cartel. Obviamente chamou atenção. Paparazzis começaram a seguir o casal, tá ligado? E aí começaram a seguir ele, viam ele sempre andando de carrão, com muita joia, coisa do tipo, o cara era da ostentação, e isso fez com que tivesse uma força-tarefa atrás desse cara. Esse cara, além de tudo, ainda montou um grande, se não o maior rancho de produção de cannabis de todos os tempos, tá ligado? Só nesse rancho lá, em plantio mesmo, em plantio plantado, tinham 13 toneladas de pamonha. Meu Deus do céu, mano. 13 toneladas de pamonha. Muitas toneladas de pamonha, não é mesmo? É muita pamonha. Cara, isso tudo ali na época, juntando tudo, ia ser vendido por mais ou menos 8 milhões de dólares, tá? E isso ia se repetir em poucos meses, várias vezes. Então foi uma grande apreensão que ele sofreu quando isso acabou sendo prendido. E foi prendido por essa força-tarefa que tava atrás dele, tá ligado? Mas também, né? O que ele queria? Namorar a filha de uma autoridade, tá ligado? E ninguém ia atrás dele? Não ser investigado, essas coisas? Exatamente. O rancho que eu tô falando é o rancho El Búfalo. E esse rancho, quando caiu, fez com que ele ficasse muito puto da vida, porque ele falou, meu, quem que tem a coragem de vir aqui fazer isso com os meus negócios? E ele então foi atrás de quem tinha feito isso. E então ele foi atrás de um cara chamado Kiko Camarena, que tinha comandado toda a operação que fez a apreensão do rancho El Búfalo. Esse Kiko Camarena era um mexicano que quando criança tinha ido para os Estados Unidos, tinha se formado lá, entrado para a Marinha também, depois da Marinha tinha ido para a polícia. Quando ele foi para a polícia, ele então entrou no DEA, bem na criação do DEA, tipo que é o Departamento Antidroga, que a gente conhece tal, dos filmes e tudo mais. E nesse DEA, ele fundou, um ano depois da fundação do DEA, ele entrou realmente na fundação, um ano depois ele fez uma linguagem do DEA para latinos, ou seja, uma linguagem em espanhol. Ele era meio que um chefe do departamento antidrogas, só que em espanhol. E com isso ele foi ganhando várias posições lá dentro, até que ele foi responsável por um escritório do departamento lá em Guadalajara, justamente na pior cidade possível para ele e pro serviço dele, né? Mas lá é onde tem o maior tráfico de drogas de todo mundo, eu acho. Mano. Exatamente, tá ligado? Então, ele tava lá realmente para enfrentar e ele era um cara muito louco e ele já vinha fazendo isso há um bom tempo e ferrando gente muito grande. E foi nisso que ele acabou sendo sequestrado pelo Dom Neto, o Padrinho e também pelo Quinteiro, e os três juntos pegaram ele, torturaram ele, tentaram tirar a informação dele e depois degolaram o cara. Meu, coitado cara, mano. Na época, o México teve problemas seríssimos com os Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos queria pra ontem a prisão desses caras, porque eles mexeram com alguém de muita patente dentro, né, dos Estados Unidos. Então, cobraram uma prisão dos três, e por mais que eles tinham muito dinheiro pra subornar todo mundo, eles não conseguiram subornar dessa vez. E todos eles foram presos, isso em 85. Então já faz um bom tempo. Eles pegaram 40 anos de cadeia cada um deles. E o Quinteiro, só em 2013, depois de um bom tempo, ele já estava o quê? 28 anos preso? Depois de 28 anos preso, o Quinteiro conseguiu uma liminar lá para ficar solto por um tempo. Uma liminar bem duvidosa. Foi um negócio tipo assim, ele conseguiu do nada sair da cadeia e ninguém entendeu por quê. Tanto é que os Estados Unidos foi cobrar o governo mexicano por ter soltado ele. E quando foi cobrar, o governo mexicano já emitiu um mandado de prisão e ele já tinha sumido de volta, obviamente. E por conta disso tudo, de toda essa história, hoje tem uma recompensa de 20 milhões de dólares, ou seja, mais de 100 milhões de reais, tá ligado? Meu, mano, é muita grana. Se você encontrar esse cara e tiver coragem de denunciar, você pode ganhar essa grana. O nosso quarto nome aqui, ou o primeiro a aparecer aqui, é o Alex Flores. O que o Alex Flores fez para entrar na lista dos 10 mais procurados do FBI? Que tem que fazer algo muito grande, né? O Alex Flores, em 2000, chegou lá na Filadélfia
e chegou num prédio pedindo abrigo, pedindo ajuda, falando que ele precisava, e ele era um morador de rua. Ele não era chamado de Alex Flores, tá? Ele era chamado de Carlos. E aí ele era chamado de Carlos porque ele tinha um monte de identidade falsa. Ele já tinha mudado, ele já tinha se envolvido em alguns problemas e ele já tinha algumas falsificações de documentos, que era isso que ele mais fazia. Então ele chegou até um prédio, pediu ajuda, já devia ter pedido ajuda em vários prédios e ouvido vários nãos, mas ele pediu naquele prédio e o prédio decidiu ajudar ele. Deu abrigo para ele no porão do prédio, embaixo do prédio tinha um porão, mora lá. Então o Carlos começou a morar lá e depois de um tempo, depois de uns 5 dias dele morando lá, uma garota do prédio sumiu. Essa garota era a Iriana de Jesus, de 5 anos. A Iriana de Jesus tinha sumido e ela foi aparecer de volta lá no porão onde estava o Carlos. Eles então começaram a procurar o Carlos, começaram a fazer retrato falado dele, coisa do tipo, e ficou rodando isso e nada dele aparecer. Ele tinha sumido, desaparecido. 2 anos depois, a polícia foi chamada para a casa dele, não sei se por causa de bagunça ou o que foi. A polícia foi chamada até a casa dele, foi conversar com ele, chegando lá pediu o documento, ele deu os documentos, a polícia viu os documentos e falou, cara, isso aqui é falso, e prendeu ele. Então, no que viu que ele era falso, surgiu um processo para mandar ele embora do país. Como ele é de Honduras e ele não tinha uma autorização para estar ali, ele ia ser mandado embora pro país de Honduras, certo? Então, por conta desse negócio, esse rolo do documento, ele já pegou 60 dias de cadeia. E em 2005, foi mandado embora de volta para Honduras. E aí você deve estar se perguntando, tá, e os caras não viram que era ele o cara que tinha pego aquela garotinha? Não. Inclusive, os caras não sabiam quem tinha feito aquilo, porque todo mundo tava caçando esse cara. E caçando muito, porque ele tinha abusado dela, ele tinha estrangulado ela e ele tinha matado ela. Então, tipo assim, a gente tinha feito muita coisa com aquela menininha que... Tá louco, mano, tudo isso. Ele era uma pessoa bem ruim, né? E em 2006 foi pegou a coleta de sangue lá que eles fazem, né? Toda aquela coleta de sangue pra aproveitar, quando o cara é preso eles já fazem pra ter no registro. E quando ele ficou aqui 60 dias preso em 2005, em 2006 pegaram a coleta de sangue e viram que ele era o cara, o Carlos, né? No caso, o Carlos era o Alex Flores. Bom, começaram então a correr atrás dele e em 2007 ele entra no top 10 do FBI, os mais procurados. Ele, de lá pra cá, nunca foi visto, então já faz um bom tempo também, tá sumido, e existe até um alerta, que é o alerta vermelho da Interpol em cima dele, que é o alerta para pessoas que podem fazer algo muito perigoso. Então, tipo assim, se vê esse cara, liga pra Interpol, liga pra polícia, liga pro FBI, que existe até uma recompensa de $100 mil em cima desse cara. Ele deve estar em um lugar, tipo, uma cidade bem longe. Eles acham que ele tá ou em Honduras ou em Cuba, porque normalmente quem foge do FBI vai pra Cuba, porque lá em Cuba o FBI trabalha com muito mais dificuldade, tá ligado? Sim. Então eles acham que ou tá em Honduras ou em Cuba. Na terceira posição a gente botou aqui o Jason Derrick Brown. Quem que é o Jason Derrick Brown? Esse cara, imagina assim, imagina o personagem de filme que eu vou falar agora. Ele fala inglês, fala espanhol, fala francês, ele gosta de tomar champanhe em taça, ele gosta de andar bem vestido, com terno, gosta de ir no cassino, gosta de ir em discoteca, de andar com carro de luxo, com relógio de $500 mil. Ele gosta de ser um personagem de filme, tá ligado? E ele é um socialite, ele é profissional em enganar rico. Além dele ser fluente em várias línguas, ele sabe jogar golfe, ele sabe andar de esqui e sabe fazer vários esportes que a galera que é mais rica curte. Tipo, ele treinou pra ser um rico. Ele tem uma vida de rico. É basicamente isso. Então, tipo, ele fazia várias coisas já passava o cartão clonado, fazia roubos e coisas do tipo, quando ele fez a pior das cagadas da vida dele. Em 2004, quando ele tinha 35 anos, ele abordou um cara que tava trampando, que tava conduzindo um carro. Ele abordou esse cara, pegou o dinheiro do cara e atirou no cara. Conseguiram ver que era ele, pediram pra ele ir até o julgamento, e provavelmente ele ia ser preso, porque tinha como provar que era ele. Ele não foi, sumiu e assim entrou na lista. E qual que é a maior dificuldade? É encontrar alguém que fala tantas línguas e alguém que sabe se passar tão bem por empresário. Porque a galera não barra uma pessoa parecida com ele. Tipo assim, ele entra no aeroporto, ele só passa, ninguém nem questiona, porque sempre tá bem vestido, ele sempre tá com as melhores roupas, as melhores coisas, então a galera tem até medo de falar e pensa assim, putz, vai que esse cara aí chama meu patrão e manda eu ir embora, tá ligado? Então ele meio que hackeou o sistema, entendeu? Vendo o padrão que existe, assumindo esse padrão e usando isso como disfarce. Doideira, né?
Na segunda posição está o Vitor Manuel Gerena. Esse cara aqui, ele também é um daqueles que já é ativista, tá ligado? É outro nível. A primeira posição vai ser a que mais vai chamar a atenção de vocês, provavelmente. Mas esse daqui também é bem doido a história dele. Ele participou de um movimento de guerrilha lá do Porto Rico e tal. E ele já não gostava muito dos Estados Unidos. Mesmo assim foi pra lá pra poder o quê? Conseguir grana, roubar. Então ele foi roubar alguns bancos, participou de alguns assaltos, mas participou de um assalto principal, que foi de 7 milhões de dólares. Nossa. É uma grana boa, não é? E ele rendeu 2 seguranças, esses 2 seguranças que foram rendidos, ele rendeu com pancadas e depois ele injetou aspirina com água na veia dos caras. Ele queria que os caras tivessem alguma reação ou ficassem paralisados. Não deu certo. Ele só fez isso e aí isso fez com que ele ficasse famoso, aparecesse em toda a televisão por causa da aspirina. Mas, tipo, causou alguma coisa nos caras, aspirina? Não, mas é que chamou a atenção, né? Tipo, Sim. Quem que vai assaltar um banco e leva uma seringa com aspirina e água, tá ligado? Então foi parar na televisão, todo mundo viu aquilo, ele virou um procurado, né? E aí começaram a caçar ele em tudo qualquer lugar. E viram que ele tinha pego, então, aquele dinheiro, tinha ido até o México, e no México ele pegou um jato pra Cuba. E foi pra Cuba, então. Ficar em Cuba. Também outra pessoa que pode ter ido pra Cuba. Tipo, o cara tá com maior grana agora, ricaço, em Cuba. Os Estados Unidos botou uma recompensa, o FBI botou uma recompensa dele de $1 milhão. Mas, cara, eu acho que agora, lá na Cuba, lá que nem você falou, deve estar cheio desses caras aí, ele deve ter as festas deles, deve ter os rolês desses caras aí lá, mano. Pô, e tipo assim, isso já faz 33 anos, faz bastante tempo, foi em 87. Sim. Em 2010, ele bateu o recorde de homem mais tempo foragido. Ele tá tipo, mais tempo de todos, assim. Tipo, ninguém tá tanto tempo quanto ele. E eles já até, tipo, desistiram. Eles desistiram. Porque ele saiu em 2017 da lista dos mais procurados, tá ligado? Tipo, e isso nunca aconteceu. Porque o que tinha acontecido com o cara anterior a ele, que tava no recorde, é que eles decretaram que o cara tava morto. Uhum. Então o cara tava morto, saiu da lista. Ele saiu da lista simplesmente porque eles não conseguem achar e não sabem onde estão, onde o cara tá. Então eles estão procurando, eles acham que tá em Cuba, mas ninguém consegue provar. Porque imagine, você não tem um ponto. Ah, você tem que procurar esse cara a partir daqui. Não tem isso. E você pode ficar procurando um cara que morreu, por exemplo. Exatamente, entendeu? Então tu pode gastar recursos sem saber se realmente o cara tá aí ainda, né? E eles só desistiram, mas eles não têm certeza que ele morreu, nem têm certeza que ele tá vivo. E na primeira posição, eu coloquei nada mais, nada menos do que a madrinha de Tupac Shakur. Eita. Ela criou ele sempre como se fosse uma pessoa da família muito próxima, porque toda a família do Tupac era de Black Panther. A mãe, o pai, aí o pai foi embora, o padrasto criou, tanto é que o padrasto é o irmão da Assata Shakur, que é quem a gente vai contar agora. E a mãe dele era a linha de frente, né? Todos eles eram muito importantes. Essa Assata Shakur também era. Ela estudou muito, viu que queria participar do movimento e foi pra dentro. E ela entrou num movimento que era de guerrilha mesmo, que pegava a arma, ia pra cima de polícia e tudo mais. E teve um dia que ela tava sendo revistada pela polícia no carro, porque o carro tava meio quebrado lá, as lanternas. Ela tava sendo revistada e a polícia então começou a ver as coisas, eles viram que podiam ser presos, porque já eram procurados, porque já tinham feito assalto, já tinham participado de confronto, de troca de tiro, um monte de coisa. Eles já tinham visto isso, que iam ser presos, começou uma troca de tiro, e nessa troca de tiro ela foi ferida. Ela foi junto com 2 policiais feridos para um hospital. Chegando no hospital, obviamente, ela foi presa, depois que cuidar dela, né? Uhum. Ela foi presa e ela foi condenada em 7 crimes diferentes. E pegou prisão perpétua. Nossa. Tá ligado? Então, tipo assim, negócio feio mesmo. Ela já tinha aparecido em jornal, por exemplo, procurada por conta de assalto, onde aparecia ela com granada na mão. Umas paradas assim, tipo... doideira mesmo, pesado. Realmente de guerrilha, né? Que é os de caras guerra, que vão pra guerra. cima. E aí ela ficou lá na cadeia por um tempo, até que um dia ela conseguiu fugir. E por conta disso, o padrasto do Tupac era procurado e outras pessoas da família do Tupac também sempre foram procurados, muito por conta dessa fuga. Ela fugiu e foi pra Cuba. Quando ela foi pra Cuba, ela conseguiu proteção política lá, tá ligado? Tipo, os caras protegeram ela. Ela tá lá, ela pode ficar lá, tipo, ela é uma cidadã legal, ela não é foragida, não é nada, ela mora só em Cuba. E aí o FBI colocou uma recompensa nela, que é uma recompensa que eles colocam em cima de quem é terrorista. E essa recompensa foi de $2 milhões. Ela foi a pessoa número 1 da lista do FBI por um bom tempo. E o padrasto do Tupac também entrou para o top 10 do FBI por conta dessa fuga.
a gente vai falar de Ayman al-Zawahiri. O Ayman nasceu em 19 de junho de 1951, muito tempo atrás. Daí ele foi lá, se formou, virou médico, cirurgião, trabalhou muito tempo como médico cirurgião, normalmente, tendo uma vida normal, certo? Só que ele era um ativista egípcio desde então, sempre foi um cara ativista assim, e ele lutava muito pela religião dele. Ele era muçulmano e queria que a religião dele tivesse acima das demais, digamos assim. Então ele era uma pessoa extremista quanto a isso desde sempre. E aí em 86 surge um tal de Bin. Bin, sabe o Bin lá? Sim. O famoso, o barbucho, o barbudo da Arábia Saudita. Ele surge com as ideias extremistas envolvendo religião, falando que a Arábia Saudita estava deixando os Estados Unidos tomar conta, um monte de coisa. Toda aquela história que você já sabe, que já é batida e não sei o que. Mas nisso ele se aproxima do Bin, fica amigo dele. Isso lá em 86. E em 98, 12 anos depois, ele entra então pra galera Al-Qaeda, né? Pra Al. Ok. Al. Certo? Al-Qaeda. Ele entra para Al-Qaeda em 98. Lá ele começa a galgar posições. Lembrando que em 2001 tem aquele super evento envolvendo 2 aviões e 2 prédios. E Engraçado, a gente não pode falar não nada. pode falar nada, né? Parece um vídeo do Selbit. Cheio de enigma. Tá ligado? E aí ele começou a ser muito influente lá, tá ligado? Até que em 2011 ele virou o chefe, o master do bagulho, o Master Blaster, tá ligado? Só que desde 2001, quando teve aquele bagulho, ele já era procurado do FBI e já tinha entrado pros 10 mais procurados, porque ele já era um dos melhores amigos do Bin e eles queriam tanto o Bin quanto os outros cabeças no momento, certo? Ele foi dado como culpado por ataques na Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos, basicamente em todo qualquer lugar, Oriente Médio. É porque ele era o chefe, então... Então ele foi responsável por vários mandos, assim, várias autorizações e vários comandos em vários locais, mesmo que não foi ele que explodiu, tá ligado? E ele chegou a ter a maior recompensa na época pra cabeça de uma pessoa. Foi 25 milhões de dólares. Nossa. Aí quando o Bin também foi procurado, ele passou isso. Ele foi com 50 milhões, aí depois o Bin foi pego. Ele continuou sendo procurado, ficou sendo procurado até fevereiro de 2020. Só que em fevereiro de 2020 ele foi pego e executado a mando do Donald Trump. Ó. Doideira, né? Doideira, O mano. que tu acha disso? Já era, saiu da lista dos mais procurados. Aos 69 anos, ele foi pego e executado. Mas o cara fugiu até os 69 anos de idade. É que nem o Bin, né? Que se escondia não sei aonde, se enfiava em caverna. Ele com os caras de fuzil dentro das cavernas. É. Esse daqui tem um nome bem simples na terceira posição. Vocês vão ver como é que é um negócio assim. É um nome indiano. Ó, Bradesh Kumar Chittabai Patel. Vamos chamar de Patel, né? Então, pode ser? O Patel nasceu em 15 de maio de 1990, então é uma pessoa bem mais jovem, bem mais recente, e o BO foi mais recente. O que aconteceu? O Patel foi com a esposa dele, que tinha 21 anos na época, ou seja, os dois eram novinhos, isso lá em 2015. Os dois foram num estabelecimento lá, uma lanchonete, de um parente deles. E na época eles estavam discutindo já sobre um problema, por quê? Porque eles tinham perdido o direito de estar nos Estados Unidos, e os dois eram indianos. Então os dois tinham que ou renovar, ou ficar ilegal, ou voltar pra Índia, tá ligado? E ela queria voltar pra Índia. Ela falou, eu vou voltar pra Índia porque eu já não posso ficar aqui e já não quero mais ficar aqui. E ele queria ficar ali porque queria de qualquer forma. Então o que ele fez? Vendo que ela não ia ficar ali, ele foi lá e esfaqueou ela. Ele primeiro espancou ela, depois esfaqueou. E eles descobriram isso porque tinha uma câmera que mostrava a parte da lanchonete onde aconteceu. Não exatamente a parte, mas o corredor para ir para lá. E tem a gravação dos dois indo e passando pelo corredor e só ele voltando. Então, desde então, ele começou a ser muito procurado. Depois de um tempo, o FBI viu que realmente não ia encontrar ele. Que primeiro eles acham que vão achar, né? Tipo, o cara sumiu por um dia, vai voltar pra cidade e vão achar fácil. Viram que não, que o cara tinha sumido, provavelmente internacionalmente, tinha fugido. E aí botou ele na lista dos 10 mais procurados pra ver se achava mais fácil. Mas, desde então, nunca conseguiram informação sobre ele. Mesmo com uma recompensa de 100 mil dólares pra qualquer informação que leve até ele. Mas também, tipo, eu fico imaginando, quem são as pessoas que vão entregar esses caras? Entrega em anônimo, ninguém vai saber, não. Eles não vêm com uma placa escrita assim, foi o Nicolas Hilha aí qualquer coisa que tu quiser resolver, vai lá e fala com ele. Não é assim, tá ligado? Então eu ligaria também. Na segunda posição, vamos falar de Eduardo Ravelo.
Ele é um líder de uma gangue chamada Barrio Azteca. Os Aztecas são uma gangue lá que tem nos Estados Unidos, de latinos, principalmente mexicanos, onde eles se encontram na prisão. É gangue de prisão, muito mais do que de rua, mas também acontece nas ruas. Tanto é que eles são acusados por diversos crimes. Já tem várias pessoas que foram processadas e foram condenadas sendo do Barrio Azteca. Entre tirar vida, tacar fogo em coisa, destruir coisa, roubar coisa. Tudo que é legal. Tudo que é ilegal eles fazem, tá ligado? Basicamente. E o Ravelo não é diferente, tá ligado? Tanto é que o Ravelo, pra poder se tornar líder deles, ele antes teve que atacar no pescoço o chefe dele, o antigo chefe dele. Ele foi lá e deu uma facada no pescoço do cara e se tornou líder dessa forma. E com um monte de crime ali no nome dele, e ele ficando cada vez mais poderoso e a polícia não conseguindo pegar, ele foi ganhando recompensas cada vez maiores pro nome dele, tá ligado? E ele foi acusado de comandar 600 membros ativos da gangue. E através desses 600 membros, ele era culpado dos seguintes crimes. Só pra vocês terem uma ideia do quanto a figura era boa. Incêndio criminoso, assalto, roubo de automóveis, homicídio, extorsão, imigração ilegal, sequestro, lavagem de dinheiro, execução. Ele praticava tudo. Prostituição, extorsão e venda de pessoas e drogas. Nossa senhora, ele vendia tudo, roubava tudo. Mexia com tudo. Mexia com tudo. Ele pegou toda a Constituição e fez assim, ó. E foda-se, e nada vale pra nada. Ele chegou até a recompensa de $100 mil pela cabeça dele, mas ninguém conseguiu achar. Por quê? Porque em 2018 ele foi encontrado, ele e alguns amigos, e foram presos. Desde então, o FBI tirou ele da lista dos mais procurados. E na primeira posição temos uma outra pessoa que até hoje não foi encontrada. O nome desse cara é William Bradford Bishop. Esse cara aqui, a história dele é bem doida. Ele é aquele típico americano que a galera fala que é o pai de família, sabe? Que vai trabalhar, aí tem todo mundo em casa esperando ele vir com o salário, vir com as compras, vir com o pão, vir com leite. Fala, tá aqui família. Dele jantar feliz. Ele jantar feliz, tudo acontece feliz. Só que, num dia aleatório, sem um motivo que a galera possa ter descoberto até então, no dia 1º de março de 1976, ele saiu do serviço, passou no local, pegou $400, ele comprou um martelo de metal e também comprou um galão de gasolina. Então, tipo, ele foi pra casa com essas duas coisas que ele tinha comprado. E quando ele chegou lá, a primeira pessoa que ele atacou, com um martelinho, obviamente, que ele tinha comprado, foi a esposa dele de 37 anos. Nossa. Que tava de boa. Aí depois a mãe dele chegou com um cachorro, que ela tava voltando do passeio do cachorro. Ela tinha 68 anos, a mãe dele. E ele foi pra cima dela e atacou ela. Certo? O cara tava louco. Depois, ele foi pra cima dos 3 filhos que estavam dormindo e nem viram nada acontecer. Um filho de 5 anos, outro de 10 anos e outro de 14 anos. Ele pegou os corpos, botou no carro, foi com o carro até uma área isolada, tirou os corpos do carro então, tacou fogo nos corpos e depois sumiu. Ele ainda foi visto por umas pessoas ali nas redondezas que conheciam ele, mas nunca foi pego. Nunca. E só em 2014, muito tempo... Mano, 2014 dá quanto tempo? Dá 24... mais 14, dá 38 anos. Nossa, 38 anos depois ele foi entrar na lista dos mais procurados. E até hoje tem recompensa por ele. E não se sabe nem se ele tá vivo ou não. Olha que filha da mãe, mano. E tipo, não teve um motivo. Foi só, chegou e foi. Acabou. Loucuraça. O cara deve estar muito desnorteado da cabeça. Devia. O FBI, sigla em inglês para Departamento Federal de Investigação, é uma unidade de polícia dos Estados Unidos, que trabalha em cima de crimes de grande relevância. O FBI faz parcerias com outras agências ou autoridades para localizar e prender pessoas procuradas, mas isso pode levar tempo e muito esforço. Por isso, no seu próprio site, são listados os mais procurados do momento, oferecendo recompensa para aqueles que consigam informações sobre os fugitivos. No vídeo de hoje, então, vamos te mostrar os mais procurados do FBI em 2023. O primeiro que a gente vai falar aqui é o Bhadesh Kumar Shintabai Patel, que a gente vai chamar só de Patel para ficar mais fácil, que é um indiano que estava pelos Estados Unidos, certo? Patel, de 33 anos, é um fugitivo indiano procurado por ter supostamente executado sua esposa Palak Patel em uma loja de Dunkin' Donuts em Hanover, nos Estados Unidos, no dia 12 de abril de 2015. Ele foi colocado na lista dos 10 fugitivos mais procurados no dia 18 de abril de 2017 e permanece por lá. Então, antes do crime, né, vai lembrar que ele é um cara nascido na Índia, ele nasceu lá em 15 de maio de 1990, na
Índia, e ele casou por lá mesmo com Palak Patel. E então o casal resolveu tentar a vida nos Estados Unidos. Foi ali pra casa de conhecidos, tinham também parentes pelos Estados Unidos, e decidiu que ia começar uma vida por ali. Na ocasião, então, o Patel tinha 24 anos e a Palak tinha 21. Na noite de 12 de abril de 2015, Patel e Palak estavam trabalhando no turno da noite no Dunkin' Donuts. A loja pertencia a um parente que o casal estava visitando. Imagens de vigilância mostram Palak e Patel indo juntos até a cozinha por volta das 9h30 da noite. Momentos depois, Patel aparece sem sua esposa, desliga o forno do local e sai da loja. Então eles estavam trabalhando nesse local, certo que era uma loja ali que pertencia a algum parente deles da Índia. Então ele cometeu o crime, saiu do local e deixou lá sozinho. Tinham clientes no local e os clientes não estavam mais sendo atendidos. Com isso, começaram a procurar alguém e desconfiaram que algo poderia ter acontecido. Então encontraram um policial que estava dentro da loja, que não tinha percebido ainda o que estava acontecendo, mas o policial então entrou ali, né, por trás dos balcões e encontrou o corpo da Palak. Ela havia sido espancada até perder a vida e depois esfaqueada várias vezes com uma faca grande que tinha na própria cozinha. As imagens da loja então foram utilizadas para poder mostrar o que tinha acontecido, e depois dele sair da loja, ele voltou a pé para o seu apartamento que ficava até próximo do local. Ele pegou alguns itens pessoais ali, né, juntou em uma mochila e pegou um táxi para um hotel próximo ao aeroporto de Newark, lá em Nova Jersey. O taxista relatou depois que foi entrevistado que o Patel estava totalmente tranquilo e que não demonstrava que tinha acabado de cometer um crime do tipo, né, tirando a vida da própria mulher. Então na última vez que ele foi visto, ele estava se hospedando em um hotel em Newark e foi visto também por uma câmera de segurança também, né, no balcão do hotel pagando em dinheiro por um quarto. Então dali ele teria ido até Newark Penn, que é uma estação de Nova Jersey, e depois não teria sido visto mais. Agora o FBI acredita, né, que ele pode estar recebendo algum tipo de ajuda dos parentes que ele já tinha ali pelos Estados Unidos, ou que até mesmo ele pode ter voltado para a Índia. Vale lembrar que Patel tem conexões no Canadá, na Índia, em Nova Jersey, Kentucky, Geórgia e Illinois. E hoje tem uma recompensa de $100 mil para qualquer pessoa que conseguir algum tipo de informação que leve até ele. Junto da recompensa tem um aviso: ele deve ser considerado uma pessoa armada e extremamente perigosa. Agora a gente vai falar então de Alejandro Castilho. Alejandro Rosales Castilho é um fugitivo americano que foi colocado na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI no dia 24 de outubro de 2017. Ele é procurado pela execução em agosto de 2016 de Truck Queen Sandy Leland, em Charlotte, na Carolina do Norte. Castilho nasceu em 26 de dezembro de 1998, no Arizona, fala inglês e espanhol fluentemente. Essa história aqui, ela é quase que uma novela, tem várias reviravoltas, né? Em 2016, o Castilho tinha 17 anos, naquela época, e ia trabalhar em um restaurante, uma rede chamada Show Mars, isso em Charlotte, lá na cidade onde ele morava. Ele era colega então de Sandy Lee, que foi a vítima dele, né, de 23 anos. Os dois supostamente teriam namorado, então eles namoraram por um tempo, não namoraram por muito tempo, e durante esse momento que eles namoraram, a Lee emprestou pra ele uma grana e o Castilho nunca conseguiu pagar. Então os dois trabalhavam juntos, mesmo depois que tinham terminado, e aí tinha uma terceira pessoa que trabalhava com eles, que é a Mia Pfister. Ela tinha 19 anos e era a nova namorada dele. Então no dia 9 de agosto de 2016, Castilho mandou uma mensagem para Lee dizendo que gostaria de devolver o dinheiro que ele havia emprestado. Lee concordou e encontrou Castilho em uma conveniência. Naquela noite, Castilho pegou uma carona com sua nova namorada, a Mia. Lee foi vista a última vez então com vida nesse lugar. Então acredita-se, né, que em vez de devolver o dinheiro como era o combinado, o que o Castilho fez? Ele obrigou a Lee a sacar todo o dinheiro que ela tinha na conta para dar para ele, porque ele já sabia que ia cometer algo errado, né, e ia precisar fugir. Então olha que doideira, né? O cara tinha uma dívida e transformou isso no fim da vida dela, dele e da própria namorada, né, porque envolveu todo mundo. Então eles pararam num caixa eletrônico e fizeram saques de 1.000 em 1.000, que era o máximo permitido, e fizeram saques até limpar a conta dela. Então, depois do saque feito, o Castilho levou ali para uma área cheia de árvores, né, onde ele poderia fazer execução, e deu um tiro na cabeça dela, onde ela perdeu a vida na hora, não teve nenhum tipo de chance de sobreviver. O corpo dela, então, foi jogado numa espécie de barranco, né. O casal, então, em vez de fugir com a Dodge Ram, que foi o carro que eles utilizaram para ir até a conveniência, que era o carro da namorada dele, na verdade, utilizaram o carro dela, o carro da Lee. Então eles cometeram mais um crime de roubo do veículo dela, né. Então, eles roubaram um Toyota Corolla 2003 preto e fugiram. E eles dirigiram da Carolina do Norte para Phoenix, no Arizona, e estacionaram o carro em um estacionamento de ônibus, onde mais tarde foi encontrado abandonado em 15 de agosto. E olha que doideira, de novo, essas câmeras de segurança, né, ajudaram a polícia do FBI a tentar localizar onde ele tá. Mostraram, inclusive, ele passando a fronteira com o México. Ele passou ali de forma ilegal, né, mas depois foi pego pelas câmeras. E desde então, ele nunca mais foi visto. Então, provavelmente, hoje em dia, ele tá por lá, em algum local do México, certo? Ele deve estar morando, inclusive, eles falam onde ele deve estar morando. Deve estar morando na cidade de São Francisco de Los Romos, ou então em Pabellón de la Arteaga, no estado ali de Águas Calientes. Então, ele tá em uma dessas duas cidades. Olha que doideira, né? Ele sabe onde tá, mas ao mesmo tempo não consegue pegar o cara. Pô, mano, e isso tudo por causa de uma dívida. E isso tudo por conta de uma dívida que nem deve ser tão alta se você parar pra pensar. Porque se a mina tava trabalhando num lugar desse, sim, não deve ser ela não deve ter tido, tipo, uma
muita grana, tá ligado? E olha que doideira, no início, a família achava que os dois, que eram, né, os criminosos, eram na verdade as vítimas. Por quê? Porque eles sumiram. Então a família pensou, pô, os caras são, tipo, pode estar morto, não sei o que aconteceu. E aí um dia, então, eles receberam uma ligação do Castilho que falou o seguinte, ó, a gente não sabe onde tá, mas a gente tá bem. E aí a família entendeu como se fosse um sequestro. Nossa senhora. Passou pra polícia e falou, ó, eles ligaram aqui, falaram que não sabem onde tá, mas que estão bem. A polícia pegou o telefonema, conseguiu rastrear e conseguiu se dirigir até eles, mas então quando a polícia chegou, já não encontrou mais eles, ali pra sorte dos dois, né? E depois disso, no dia 20 de outubro de 2016, a Pfister, que é a namorada deles, se entregou aos policiais de Águas Calientes, que é onde se imagina que ele tá até hoje, né? Na época, ela foi condenada por 2 crimes diferentes, um por roubo e outro por homicídio. O roubo é por conta do carro, né, que ela pegou naquele momento, e a fiança dela foi fixada em 25 mil pelo roubo do carro e 100 mil por ter sido cúmplice da execução. E então, ela pagou 125 mil e foi liberada no dia 18 de janeiro de 2017. Enquanto isso, o Castilho continua sendo procurado até os dias de hoje. História também totalmente maluca, Pô, né? mas é que nem tu falou no começo, aí parece realmente uma novela, porque de um negócio que nem, vamos supor... E ele vai é que- bem mais novo, né? e Que vai- as duas também. e vai que ele tenha, tipo, sei lá, devido pra ela 100 reais, digamos assim. Olha só o que ele arranjou pra vida dele, mano. Tipo, a garota pagou 125 mil por ter sido cúmplice. Tá Olha, com ligado? certeza esse valor pagaria a dívida, tá ligado? Sim. Agora a gente vai falar de Wilver Villegas Palomino. Wilver Villegas Palomino, considerado membro do alto escalão da guerrilha colombiana chamada de Exército da Libertação Nacional, ou ELN, entrou para a lista dos 10 mais procurados do FBI nesse ano. O anúncio foi feito pelo diretor do FBI, Christopher Wray, e aconteceu em um momento em que a guerrilha e o governo colombiano negociam um acordo de paz. Então, esse caso aqui não é de uma pessoa que cometeu um crime e que fugiu do local e que não pode mais ser encontrado nos Estados Unidos e que por isso entrou na lista dos mais procurados. É o caso de um cara muito grande mesmo, né? Ele é conhecido como Carlos El Puerco e agora a Colômbia está assinando ali tratado de paz com o grupo que ele pertence, que é o ELN, né? E o FBI meio que para se antecipar a um possível perdão que a Colômbia faça, né? Contra o El Puerco, já quer condenar ele no momento e por isso colocou ele entre os homens mais procurados do momento. Ele inclusive seria responsável por uma guerra na região de Catatumbo, que fica ali na Colômbia e na Venezuela. Então ali literalmente rolam enfrentamentos, né, com fuzis e coisas do tipo, e ele seria uma liderança para esses enfrentamentos. E desde 2020, então, o governo americano já tinha colocado ali uma espécie de recompensa para informações que levassem à prisão dele, e essa recompensa é no valor de 5 milhões de dólares. É uma boa recompensa, né? E também em 2020, ele já tinha sido indiciado pelo Texas por narcoterrorismo, que é quando você se mete com a venda, né, do produto, e além da venda do produto, tu comete um monte de crimes para proteger, distribuir esse produto. Normalmente tem a ver com um monte de execuções, né? E também conspiração para importar para os Estados Unidos a droga, né? E também distribuir por todo o país. Porque segundo o FBI, atualmente esse grupo seria responsável por quase 80% da cocaína produzida no país. Então é algo muito grande. E no momento ele está sendo acusado com outros 5 caras que também são muito grandes dentro do grupo. E 3 dos caras já foram levados da Colômbia para os Estados Unidos em 2021, que é a tal da extradição que o Pablo Escobar tanto temia, né? E agora, em fevereiro de 2023, o governo colombiano já colocou ali que é a favor da extradição dele, e quando ele for pego, então, provavelmente o destino dele é os Estados Unidos, onde dali não tem como fugir, né? Então, continua foragido, com uma recompensa enorme sobre a cabeça dele, mas quando for pego, o destino provavelmente é passar o resto da vida na cadeia. O mais doido é a pessoa que tem a coragem, né? De continuar fugindo. Não, de denunciar ele, pô. Também, né? Porque... É por isso que os caras continuam lá, né, velho? Mano, não tem como. Porque uma hora tu pergunta, pô, por que ninguém denunciou? Porque alguém vai Tá descobrir... muito fácil esse 5 milhões aí. Tá ligado? Por que ninguém denunciou? Tem gente ao redor dele que sabe da história, né? Sim. Sabe, pô, esse cara aí é 5 milhões de dólares, né? Se eu entregar a cabeça dele. O Por que eu não faço isso? Mas é um belzão do caramba. A Interpol é uma organização policial que funciona de maneira internacional e visa combater diversos tipos de crime. E a sua função é de suma importância para o combate ao crime, especialmente o crime organizado e o terrorismo. A organização não é uma agência policial comum, uma vez que não cumpre mandados de prisão. O que a Interpol faz é servir como um elo entre polícias de países diferentes, ou seja, ela é uma espécie de ponte entre os países em prol do combate ao crime. Caso o suspeito da polícia brasileira esteja na Itália, por exemplo, é a Interpol que é acionada e não as autoridades italianas diretamente. No vídeo de hoje, vamos falar sobre brasileiros procurados pela Interpol. E se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Interpol, temos um vídeo falando somente sobre o assunto aqui no canal. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje vamos falar sobre pessoas que nasceram aqui no Brasil, brasileiros que são procurados pela Interpol. A Interpol que a gente vê nos filmes de ação, em qualquer tipo de filme que tem bandido que foge de um país pro outro, tem que ter Interpol. Por quê? Porque imagina o cara saiu do Brasil, foi lá pra Angola, por exemplo. Foi pro lugar que quer falar português, foi lá pra Angola. Como é que a gente vai caçar ele lá?
Então a própria polícia de lá pode estar caçando esse cidadão se a Interpol fizer o meio de campo ali. Então existe uma agência pensada para isso. E existem brasileiros que estão na mira da agência. Por quê? Porque eles cometeram crimes e fugiram. São pessoas desaparecidas, são pessoas que são investigadas diariamente por todas as polícias do mundo, já que elas não têm um local definido. Por exemplo, não falar tipo assim, ó, esse cara tá no Paraguai, esse cara tá em Portugal, esse cara tá onde? Então esses caras são procurados pelo mundo todo, não só pelo Brasil. E hoje, por trás das câmeras, eu tenho o Digo Blackson e ele vai falar qual que é a meta de likes pro vídeo de hoje. Eu quero 24.564. 24.564 likes então, e bora contar essas 3 histórias de hoje. O primeiro caso é de Paulo Cupertino. Ele foi incluído na difusão vermelha da Interpol e também é o primeiro nome da lista dos criminosos mais perigosos e procurados do estado de São Paulo. O réu Paulo Cupertino Matias segue foragido após ser acusado de executar o ator Rafael Miguel e a sua família, no dia 9 de junho de 2019. Então Paulo Cupertino foi responsável por executar o Rafael, né? O Rafael que era ator e que já tinha feito a novela Tiquititas do SBT, ele fez o papel do Paçoca e ele era um menino bom, não tinha feito nada de errado. O problema na verdade estava no Paulo. O Paulo era muito ciumento, tinha ciúmes da filha dele que estava namorando o Rafael. Então no dia 9 de junho, a Isabela, que era a filha do Paulo, foi até uma praça porque ela estava muito estressada e não queria ficar em casa e deixou o celular tocando com a mãe atrás, a família estava desesperada atrás. Ela não respondia porque não queria falar com eles, ela queria ficar sozinha um tempo. E ela queria desabafar com o namorado. Então o Rafael foi até a praça, acabou vendo ela. Eles ficaram então na praça. E nisso, né, ela desesperada, acabou ligando para a mãe do Rafael. Entendeu? Então a mãe do Rafael, a Miriam, acabou ligando pro Rafael falando, ó, fala pra sua namorada atender o telefone, a mãe dela tá desesperada e é isso, entendeu? Aí falou, pô, ela não quer atender porque ela tá estressada e também ela tá com medo de ir pra lá, por causa do pai dela. Então o pai e a mãe do Rafael falaram, não, pra ela não ter medo, a gente leva até lá e já conversa sobre esse namoro de uma vez pra não ficar essa lenga-lenga de que não pode, vamos lá porque a gente é adulto e o cara não vai querer meter medo em adulto, em adolescente é fácil, agora em adulto não, né? Eu acho que os pais pensaram assim, e normalmente é o que acontece, né? Claro. Se tem uns pais que querem os outros não, os pais vão e conversam pra fazer o meio de campo porque é mais fácil de se respeitar. Só que o Paulo Cupertino era uma pessoa que obviamente era muito mais violenta do que o normal. Quando eles chegaram lá, ele já puxou a Isabela pra dentro de casa pelo braço, puxando ela e sendo grosseiro, né? A mãe do Rafael perguntou, você que é o pai? E ele falou ainda de forma grosseira assim, não, eu sou a mãe. E logo depois que ele falou isso, sem falar mais nada, sem perguntar, sem nada, ele começou a atirar contra as pessoas e ele deu vários tiros nos 3. Caramba, como assim? Sem mais nem menos? Sem mais nem menos, só sacou a arma e deu os tiros. Meu Deus. Rafael foi atingido com um tiro na cabeça, 1 no peito, 3 nas costas e 2 no braço esquerdo. A mãe do ator Mirancelma Miguel tentou o proteger, abraçando o filho caído no chão. Foi executada logo em seguida sobre o corpo do filho, sendo atingida por 2 tiros, um no peito e outro no ombro. O pai de Rafael, João Miguel, foi atingido por 4 tiros, um no peito, um no braço direito e 2 no braço esquerdo. Infelizmente, ninguém sobreviveu. Isabela e a mãe não foram baleadas por Cupertino. O empresário acabou fugindo. Vídeos gravados por câmeras de segurança mostram o momento em que a execução foi feita e que Paulo foi embora. Desde então, Cupertino é foragido da justiça. E assim seu nome e foto foram incluídos na difusão vermelha da Interpol, além de aparecer encabeçando a lista de mais procurados do estado de São Paulo. Mais de 300 endereços em 10 estados e 2 países da América do Sul já foram verificados pela polícia. Imagens de câmeras de segurança de diversos locais, dos quais Paulo teria passado, foram analisadas. A Vanessa, mãe da Isabela e que era esposa do Paulo, deu uma entrevista pra Record e quando deu essa entrevista ela falou que ele sempre foi violento e que por 21 anos ela sofreu com essa violência. Que ele já chegou a quebrar costelas dela e já quebrou o nariz dela. Então, nossa, meu Deus. Era um cara que há muito tempo já fazia isso, só que ela falou que nunca pensou que ele teria coragem de tirar a vida de alguém, ainda mais assim. Ele tá sendo acusado de triplo homicídio duplamente qualificado. Ainda ele é acusado também de motivo fútil, que não tem nada, né, que sustente, né, aquilo ali. E esse motivo fútil, inclusive, gera a falta de defesa na pessoa. Ele não deu chance de defesa, entendeu? Então tudo isso pesa ainda mais se ele for realmente julgado e for preso, vai ser sentenciado com uma sentença bem maior, mas a justiça não consegue achar ele, não tem noção se ele tá aqui no Brasil, se ele tá em outro país, onde que ele está. Enquanto isso, a família do Rafael, que perdeu 3 pessoas, fica
atrás de, né, de novas informações, de justiça, né? Pô, é uma sensação ruim. Eu acho que é tipo aquela sensação também de quando você perde alguém da família e a pessoa não morre, sabe? Só quando a pessoa some, a galera fica esperando voltar. Sim. Aqui no caso, fica esperando a notícia da pessoa pra resolver, né? Porque deve dar um medo também, né? E o Paulo foi pego fazendo um RG falso no Paraná. Ele usou uma certidão de nascimento verdadeira de outra pessoa pra fazer um RG pra ele. Aí ele conseguiu esse RG novo com as fotos dele. Além desse RG, ele conseguiu o CPF. Esse CPF foi emitido no Mato Grosso. Então tu vê que ele já passou por 2 estados diferentes, entendeu? Nossa. E ele é de São Paulo. Então, o cara tá viajando. E como que ele tá viajando e tá indo por aí esse tempo todo, tá sendo tão caçado, já foram atrás dele em tantos lugares e nunca acharam ele? Provavelmente tem gente ajudando ele. Pelo menos 2 amigos já foram confirmados, dando pra ele dinheiro, comida e todo tipo de suporte. Então, tem isso aí ainda. Próximo caso aqui é de Heloísa Gonçalves Duque Soares Ribeiro, conhecida também como a Viúva Negra. Cara, o caso da Heloísa começa que ela não tem um único nome, ela tem vários nomes porque ela é várias pessoas diferentes. Existem várias pessoas que são a Heloísa, entendeu? E a Heloísa, antes dela entrar nessa vida de crime e tudo mais, ela já era uma pessoa antiética. Ela já... Sabe aquela pessoa que sempre quer se aproveitar, sempre quer estar na frente, que faz de tudo pra estar na frente dos outros e passa por cima de qualquer um? Ela já era essa pessoa. Quando ela tinha 16 anos, quando ela morava lá em Porto Alegre, no bairro de Navegantes, que era onde ela morava, ela se apaixonou por um cara chamado Carlos Pinto. Esse cara era um cara que fazia vários golpes com os aposentados. Entendeu? Então ele ali já colocou ela pra fazer algumas coisas e depois ela acabou se separando dele e indo pra outro relacionamento. Só que antes dela terminar com o Carlos, em 69, ela teve a primeira filha dela. E essa primeira filha seria filha do Carlos, entendeu? Só que a família do Carlos até hoje fala que não é filha. Porque ela já traía pra caramba e ela, igual eu falei, ela não tinha muita empatia por ninguém. E aí com 21 anos, então ela se separou do Carlos. Quando ela se separou do Carlos, ela foi atrás de um homem mais velho e também com mais grana, certo? Ela já tava com uma maldade na cabeça. Ela foi atrás então de um cara chamado Günther Jörg Wolf. Ele era médico e ele já era bem mais velho que ela. Então no dia 17 de dezembro de 71, ele acabou falecendo num acidente automobilístico indo lá de Porto Alegre pra Taquara. 5 meses depois, a filha de Günther com Heloísa nasceu. Quando ela nasceu, ela recebeu o sobrenome do pai, obviamente. E ela recebeu então, em troca disso, propriedade... Recebeu a herança. Puxou uma herança ali do cara, o que era do cara passou pra filha, passou pra ela. Sim. Ficaram com esses bens e a família do Günther nunca mais foi procurada por eles. Só foi procurada pela Luísa uma vez, quando ela foi pedir pra poder tirar a nacionalidade alemã, porque o Günther era alemão, então ela tinha direito a tirar, entendeu? Sim. E cara, dos 20 até os 30 anos ela foi rodando o Brasil, foi de São Paulo pro Rio, do Rio foi pra Goiás, aí foi pra Brasília, e isso ela foi dando golpe todo mundo. Ela deu cheque sem fundo, ela fazia esse golpe aí da aposentadoria. Tudo que dava pra fazer de errado, ela fazia. E o Carlos, que era o, teoricamente, primeiro amor dela e seria o grande amor da vida dela, não escapou das maldades dela. Ele tava saindo de um hotel de luxo lá de Salvador chamado Ondina. E quando ele tava saindo desse hotel, ele foi alvejado 5 vezes. Levou 5 ameixas pra dentro do corpo. Nossa. Certo? Ele sobreviveu, mas obviamente... Teve Não foi sequela, fácil, né? Se lascou bastante por conta disso. E ele tem certeza que foi ela que mandou fazer isso. Na época, ele deu um depoimento e falou que a Heloísa era a culpada, né? Mas não sei porquê. Em seguida, ele voltou e retirou o depoimento e o caso foi arquivado. Aí, logo em sequência, a Heloísa, vendo que talvez tendo um diploma ela conseguiria ir mais longe, ela falsificou um diploma de ensino fundamental e de ensino médio e entrou na faculdade de Direito. Depois de um tempo, descobriu que ela nunca tinha ido pra escola na vida dela. Meu Deus, como assim, mano? Com a ficha suja no Sul, a criminosa se mudou para o Rio de Janeiro em maio de 83 e aumentou sua ficha. Casou-se com Irineu Duque Soares, um securitário de 41 anos que morava sozinho em Ipanema. E obviamente eles assinaram o contrato de regime de comunhão total de bens. Ele foi executado 5 meses após o matrimônio, num suposto assalto em uma viagem a Magé. Seu carro foi fechado por um outro veículo, onde um homem desceu, anunciou um assalto e efetuou 2 disparos apenas em Irineu. Heloísa, os filhos e a babá estavam no veículo, mas nada sofreram. Então Heloísa se tornou viúva pela primeira vez e herdou 3 apartamentos na zona sul do Rio, além de um carro, e apesar disso, não foi considerada suspeita na época. Então imagina o seguinte, os caras pararam para teoricamente assaltar, não levaram nada, só chegaram, deram 2 tiros em uma pessoa e foram embora. Numa viagem de novo. Mais um que se foi. Só que o caso mais louco de todos foi do Nicolau Saad, que foi o próximo que faleceu e que também era marido dela. Ele já tinha 71 anos e ele foi encontrado sem vida no apartamento dele. Como ele era um senhor de idade, a galera acreditou que era uma morte natural.
apesar de ele estar com o braço quebrado na hora. O que ela herdou com isso? Ela herdou um monte de imóveis que o cara tinha no Rio, um monte de imóveis de luxo. Por exemplo, quando ele faleceu em 91, ele estava num desses imóveis lá no Leblon. Sim. Entendeu? E só nesses imóveis, você alugando por mês, dá uma renda mensal de 140 mil reais. Nossa. Então você imagina quais imóveis que não são, né? Os dois tinham se casado há 1 ano e meio antes. Só que tem uma pequena questão aí. Ela já era casada. Ela era casada com um coronel chamado Jorge Ribeiro. Mas também ela só escolheu a nata, né? Claro, ela ia em quem tinha dinheiro porque era o que ela queria. Por isso que ela é chamada de viúva negra, porque ia, ficava com o cara e depois acabava com a vida do cara. E aí o que aconteceu? Ela teve um filho chamado Marcelo, e esse filho ela registrou no nome dos dois, do Saad e do Jorge Ribeiro. Mas tem como isso? Então, ela conseguiu. No dia 31 de julho de 1990, ela registrou como sendo filho de Nicolau Saad. E no dia 13 de agosto de 1990, ela registrou sendo filho de Jorge Ribeiro. Então, Meu, olha que doideira, mano. Ela já tava preparando ali o corpinho pros dois lados. É muito absurdo, né? E teve um outro detalhe. Ela apresentou 2 versões pra morte do marido dela, o Nicolau. A primeira versão foi de que um ônibus tinha atropelado ele. Ah, não. E ele foi encontrado no apartamento. A segunda versão foi de que ele tomou um suco e se engasgou e acabou falecendo. A família até hoje tenta recorrer, porque ela herdou tudo isso, né? E ela já foi julgada 5 vezes. E em nenhuma das vezes ela apareceu. Na 6ª vez, que foi em 2011, ela acabou caindo na lei da cadeira vazia, que é quando a pessoa não vai várias vezes, e ela pode ser julgada pelo júri mesmo sem estar lá, entendeu? Ela também foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro a 18 anos de prisão pela morte do marido, o oficial do Exército, Jorge Ribeiro. O crime foi cometido no dia 19 de fevereiro de 1992. O tenente-coronel foi torturado e atingido por diversos golpes na cabeça, enquanto estava imobilizado com as mãos amarradas para trás. O motivo da execução, claro, foi sua herança. O militar foi encontrado na sala comercial que mantinha em Copacabana, deitado no chão com a barriga para baixo. A boca estava amordaçada e o seu rosto estava envolto por uma corda de nylon. Heloísa, que estava separada de Ribeiro, é acusada de ser a mandante, ajudar na execução do crime e facilitar a fuga do assassino. Então, olha que loucura. Ela ajudou, esse aqui teve até agora a execução pior de todas, né? Foi a mais brutal. Foi, tipo, realmente torturar até o final da vida dele. Uma retada, Isso mano, tá com um louco. coronel. Meu Deus, mano. Não tem medo nenhum, tá ligado? Não tem medo nenhum. E ela ainda partiu para uma próxima vítima, mas nessa daqui ela se lascou. Em 1993 foi a vez do empresário libanês Wad Elias Murad, que viveu com ela 8 meses. E após isso, acabou sendo executado a tiros, aos 84 anos, na Barra da Tijuca. Cara, o mais doido disso aqui é que ela não foi só atrás do cara, como foi atrás do filho também. O filho dele, chamado Eli Murad, que tem 45 anos e administra algumas empresas, começou a investigar ela, pagou a investigação particular pra provar que ela era culpada de mandar matar o pai dela, entendeu? Porque o pai descobriu o passado dela no meio do relacionamento e quando descobriu, ele foi executado. Lógico. Bem naquela hora. Então, ele sabia que era ela. Ela então mandou uns caras irem atrás dele. E ele, na época, já sabia que estava sendo um alvo, então ele contratou um segurança. E, infelizmente, o segurança não sobreviveu. Meu carro foi fechado e 2 homens saltaram disparando. Me acertaram na nuca e eu perdi os sentidos. Meu segurança, infelizmente, morreu na emboscada. Ela sabia que eu havia contratado pessoas para investigá-la e provar seu envolvimento na morte do meu pai. Cara, e o Eli, que sobreviveu, acabou ficando com sequelas também. Ele ficou 2 semanas na UTI e depois de sair da UTI ele ficou 1 ano fazendo fisioterapia. Pô, mas um tiro na nuca, mano. Você entende? Imagina. Então qualquer pessoa, eu acho que, né, nesse caso, né, já tendo o pai executado, tendo isso acontecido, perdendo um segurança, né, que vira, porra, o cara convive contigo o dia inteiro, é um dos teus maiores amigos, né? Perde um amigo, assim, um companheiro, é alvejado, a pessoa ficaria com medo, iria para outro lugar do mundo, se esconderia, né? Mas o Eli não fez isso. O Eli fez o contrário. Ele montou um escritório somente para isso. Ele montou um escritório só para receber informações sobre ela e poder montar toda uma série de provas para poder continuar investigando ela. Então, sempre que a investigação tá para ficar morna em cima dela, ele vai lá e bota mais lenha e bota mais fogo. Ah, pá, ele quer achar essa mulher. Ele então. quer achar, ele faz isso há 18 anos. Em 2 armários, ele guarda cerca de 4.000 páginas de processos judiciais, além de inquéritos policiais. Ele também tem 100 cartazes que foram distribuídos em delegacias e batalhões da Polícia Militar. E ele tem um telefone, tem fax e 2 computadores que são próprios para receber mensagens e atualizações da Heloísa. E diretamente, com frequência, ele passa novas informações de como pode estar o físico dela, a aparência dela e de onde ela pode estar, com pessoas que ajudam ele, que ligam e falam e veem ela, entendeu? Então ele vai mapeando e a polícia tá sempre chegando mais próximo dela e ela tá sempre tendo que fugir. Porra, mas olha que pira, mano. Tu tem que mapear Parece uma negócio de pessoa filme, né, cara? perdida no mundo, mano. E parece um bagulho de filme, É. cara. Na próxima posição, vamos falar de André do Rap.
Nascido em Santos em 1977, André do Rap cresceu perto da favela portuária no Guarujá. Em 1996 foi preso pela primeira vez, aos 19 anos. O motivo era o tráfico de drogas. Cumpriu pena na antiga casa de detenção no Carandiru, e foi por lá onde acabou conhecendo o rap. Solto em 1999, voltou a ser preso em flagrante em 2003. Naquela época, já chamava a atenção da Delegacia de Investigações de Entorpecentes de Santos, que o indicou em 2 inquéritos nos anos seguintes. Foi nessa nova prisão, segundo a inteligência policial, que André foi batizado por sua facção em 2005, dentro da penitenciária de São Vicente. Foi solto então em 2006, e preso novamente em 2007 e liberado em 2008. Segundo a inteligência da Polícia Paulista, começou a ganhar fama e passou a promover bailes. Também passou a patrocinar um time de futebol conhecido como MRF, Movimento Revolucionário das Favelas, cuja versão musical seria o grupo ligado a André do Rap, a família MRF. E assim ia a vida de músico de André, até que em 2012 tudo começou a mudar na Baixada Santista. E só pra vocês entenderem por que Santos foi escolhido, é porque Santos tem o maior porto do Brasil, né? Aqui Itajaí também é uma área de distribuição por conta disso. E não é só tráfico de não, tá? Tem vários tipos de tráfico que são feitos ali. Tem falsificação de produto. Quanto produto que a gente não recebe made in China, tá ligado? Vem tudo pelos portos por aí, né? Então, como o Santos estava ali e estava próximo de São Paulo, e São Paulo é um dos locais que dominam aí, né, os esquemas de crime organizado do Brasil, então foi um local para poder despachar para a Europa essa que vem lá da Bolívia, vem da Colômbia, vem do Paraguai, e eles começaram a despachar essa por ali então. E isso movimentou muita grana, tanto que o André do Rap tinha lá um helicóptero de 6 milhões, tinha uma lancha de 7 milhões, tinha uma Porsche, tinha uma casa em Angra dos Reis, e foi inclusive nessa casa que a polícia pegou ele. A polícia tinha grampeado o telefone dele e sabia que ele ia ligar para pedir a lancha quando fosse para Angra. E quando ele ligou pedindo a lancha, a polícia foi em cima dele. Foi no dia 15 de novembro de 2019 e tinham 23 policiais no caso que se uniram para poder prender o André do Rap. Caramba, mano, olha só o tanto de gente que se une pra prender uma isso aí pessoa. Só lá, né? Devia ter mais gente ainda de vários locais, Força-tarefa né? e tudo mais, né? E o mais doido é que ele foi pra penitenciária lá de Presidente Venceslau, porque pra quem não sabe é uma de segurança máxima e é realmente muito mais complicado você sair de um lugar daquele do que de qualquer outra cadeia comum. E ele acabou saindo em 2020 sem precisar fugir, sem nada. Tipo, livre, hein? Saiu livre. No dia 6 de outubro de 2020, o ministro do Supremo, Marco Aurélio, foi quem determinou a soltura. Por quê? Como que foi o entendimento do ministro? Que qualquer pessoa que tivesse presa sem ter sido condenada era contra, entendeu? Era contrário, não podia ter aquilo. Porque a lei anticrime, ela prevê que a pessoa pode ter uma prisão preventiva de no máximo 90 dias. E depois tem que ficar sendo renovada essa prisão e a pessoa ali pode ficar recorrendo sempre, entendeu? Só que no caso do André isso não estava rolando. Então, como ele ainda não tinha sido julgado, não tinha sido concluído o julgamento dele, ele tinha que ser solto, entendeu? No dia 7 de outubro, então, a liminar foi publicada. No dia 9, o que o MP, o Ministério Público de São Paulo, fez para tentar impedir que ele saísse? Tentou colocar um outro caso, uma outra acusação em jogo para pedir daí por essa outra acusação, né, a prisão preventiva, porque daí não era a mesma. Aí dava para ele ficar pelo menos mais 3 meses ali, né? Mas esse pedido foi negado, certo? E aí no dia 10, pela manhã, ele saiu. Quando ele saiu, ele falou que se eles quisessem encontrar ele, era só ir numa casa que tinha no Guarujá, que ele ia estar lá. Deu como endereço de referência. Quando tu sai da cadeia assim, tem que deixar um endereço, né? E quando a polícia foi atrás dele, ele já não estava no Guarujá e muito provavelmente já não estava mais no Brasil. Quando ele saiu de lá, ele foi de carro até Maringá. Lá tinha um avião esperando ele e de lá ninguém sabe para onde ele foi. Lógico que quando ele saiu da cadeia já tava tudo esquematizado, né? Já tava. E logo em seguida, cara, os caras já, reverteram isso daí e já queriam puxar ele de volta pra cadeia, mas já não tinha como. E ele já foi embora. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui embaixo qual outro vídeo você quer ver no canal. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.